o nosso segundo dia de atividade. Tivemos nosso primeiro dia na semana passada, muito proveitoso, tivemos um bom público, boas perguntas, um debate rico no final. Então, esperamos que hoje a gente mantenha, na semana que vem também. E agradecer a participação de todos, a presença dos professores, Vitor pela organização, Renata também que está na organização, e dizer que para mim é um prazer muito grande apresentar a Renata, né? Porque a Renata foi minha orientadora de graduação, minha co-orientadora de mestrado, minha orientadora de doutorado e agora supervisora do pós-doutorado. Você vê que a pessoa deve ser uma boa orientadora, porque senão, né, a pessoa não permaneceria tanto tempo com ela, né? Então é um prazer estar aqui participando dessa atividade com a Renata e apresentando ela no dia de hoje. A Renata, que possui a graduação dela em História pela UF, em 95, o mestrado em História Social pela USP e o doutorado pelo Programa de História Social da UFRJ. E é professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense desde 2009. Ela é pesquisadora integrante do Translate Studio, que eu também faço parte, e do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e UNIEP. A experiência da Renata, desde a graduação, é com História Medieval e História Urbana. Ela tem uma tese cujo título, eu acho que é um dos títulos mais interessantes de tese que eu conheço, que é o Mosaico Palimpsesto, Transformações na Morfologia Urbana dela nos séculos XI e XII. E, atualmente, a Renata vem trabalhando com o tema da apresentação dela de hoje, que é a história do trabalho feminino, em especial no contexto urbano, né? E sempre na Península Ibérica. A gente não larga a Península Ibérica. A gente muda de tema, mas mantém a geografia. Então, muito obrigada, Renata, pela organização do evento, pela apresentação de hoje, e eu passo a palavra. Bom, boa tarde, bom dia a todos que estão aqui presentes conosco. Não sei se tem alguém que já é boa noite, mas, enfim, fica aí a nossa saudação a todos que estão nos acompanhando. Agradeço a apresentação generosa da Cíntia, né? A gente tem, de fato, uma história bonita juntas e isso é muito bom quando a gente consegue, né, trabalhar com as pessoas ao longo das décadas e a gente consegue ir crescendo junto e é sempre uma relação menos de orientação e muito mais de muita troca, né? E isso eu gostaria de deixar isso marcado, né? Mais que tudo, a gente hoje em dia tem uma parceria que eu acho que é muito importante para mim também. Agradecer o Vitor, nosso grande organizador também desse evento e a todos os presentes. Bom, eu vou compartilhar aqui os slides que estão em castelhano e vou pedir desculpas ao público público brasileiro que está nos assistindo, porque eu vou ler a minha apresentação exatamente para que possa ficar mais claro para quem está nos escutando e não domina o português, porque se a gente não lê, a gente acaba falando de forma muito mais coloquial e isso acaba, de alguma forma, dificultando. Eu não estou conseguindo compartilhar. Agora foi. Se por algum motivo parar de passar os slides, vocês me avisem, por favor, porque às vezes não dá para a gente ver. Então, começando já especificamente, né? Participação feminina na economia familiar urbana e invisibilização do trabalho feminino na Baixa Idade Média. Como a Cíntia frisou, hoje eu vou falar especificamente desse trabalho urbano, não todo ele, mas tentar levantar alguns elementos que eu considero importantes para a gente se aproximar melhor desse trabalho urbano. Lógico, e é importante sempre frisar que a maioria das mulheres residia, vivia e trabalhava no campo, que é o grosso da população feminina, e que, obviamente, junto com seus maridos, gerenciava e compartilhava o gerenciamento das parcelas rurais que ocupavam, e também desempenhavam outras tarefas. Mas disse, infelizmente, por uma questão também de viabilidade de tempo, isso não é o foco do que eu pretendo trabalhar hoje com vocês.
Primeiro, pensando que a expansão, né, urbana que se verifica nessa Europa a partir do século XI implicou, obviamente, no considerável aumento do contingente de trabalhadores e de ofícios urbanos. Um contingente que, se até então ele era residual, ele passa a ter um papel super importante nas atividades econômicas que vão se desenvolver nessas cidades ou que vão ser articuladas a partir dessas cidades. Os mecanismos... Renata, desculpa Oi? interromper, você está passando os slides? Não, Ah, tá, porque ainda está no primeiro. ainda está no primeiro, eu vou ficar um Tá, tempo tá, nele. ok. Eu, né, meio que me organizei aqui, eu acho que vai dar Tá, certo. tá. Vamos ver. Se não passar, eu aviso a próxima vez que eu passar e você me fala. Então, a gente pensar que os mecanismos de produção, de gestão, de consumo, distribuição de materiais e produtos, eles se ampliam e alargam também os rol de atividades produtivas desenvolvidos no interior das cidades. Esse processo permitiu a abertura de diferentes e novas possibilidades de inserção laboral para as populações envolvidas, mesmo que essa inserção se desse sempre de forma desigual e hierarquizada. Ao mesmo tempo, durante esse período final da Idade Média, principalmente a partir do século XIII, a segunda metade dele, que esse trabalho, tanto como conceito, tanto quanto prática, se organiza social e juridicamente. Nesse sentido, a concepção dos pensadores, em especial os pensadores religiosos, estamos pensando aí nos teólogos e nos diversos pensadores da Igreja Católica, influenciaram as legislações, as normativas estabelecidas pelas monarquias ou pelas municipalidades, num processo lento, onde esse trabalho vai sendo deslocado, né, da ideia de foco de castigo, de fonte de castigo, para um locus de produtividade. Esse processo é um processo que a gente verifica conforme a gente entra na modernidade. Quando tomamos a história urbana medieval, por outro lado, a singularidade de cada cidade, de cada região, faz com que nos deparemos com processos que têm coordenadas muito próprias. Isso torna difícil que a gente estabeleça características gerais que sejam válidas exatamente para toda a Europa e para todo esse arco temporal da Baixa Idade Média. Ou seja, temos muitos processos específicos que nos impedem de fazer generalizações muito abrangentes. Mas, mesmo diante disso, e apesar de centrarmos os nossos exemplos aqui hoje nos contextos ibéricos, eu vou buscar estabelecer algumas considerações mais gerais, que são estruturais, sobre o trabalho feminino dentro dessa diversidade. Tradicionalmente, os estudos sobre a economia urbana baixa medieval europeia, em sua grande maioria, falam sobre o trabalho no masculino, certo? Falam sobre os trabalhadores homens, falam sobre os contextos masculinos, citando muitas vezes as mulheres que aparecem como pontos fora da curva, como exceções, às vezes até mesmo como curiosidades. Sob esse neutro universal, a maioria absoluta das mulheres... mudei, Cíntia, vê se mudou. Sobre esse neutro universal, a maioria absoluta das mulheres medievais acaba submersa. Não, Renata, você não está aqui para a gente não está aparecendo o módulo de apresentação, está aparecendo o PowerPoint aberto. E não mudou. Passou, agora passou. Então vai ter que ser assim, igual o meu problema deu com a Márcia, não vai dar para eu... tá, eu vou ajustando aqui, não tem problema. Então, só voltando aqui, né? Sobre esse neutro universal, esse neutro masculino, a maioria das mulheres ela acaba submersa, né? Diluída num universo que a gente acaba não conseguindo perceber exatamente qual é o papel dela. Essa perspectiva traz alguns problemas, né? Primeiro, invisibiliza ou minimiza a participação feminina nas atividades propriamente produtivas urbanas. Por outro, desconsidera a imensa carga de trabalho reprodutivo que é realizado quase que exclusivamente pelas parcelas femininas da população. Isso é, que paralelamente a gente subestima a população economicamente ativa no cenário urbano medieval europeu e, ao mesmo tempo, o aporte das atividades reprodutivas na viabilização dessas atividades produtivas. Então, nesse sentido, entender um pouco mais o que é esse binômio produtivo-reprodutivo que eu estou tentando colocar. Eu gosto muito do texto de Jesus Albarracin, um texto antigo já da década de 80, em que ele coloca que, apesar de uma parte substancial
da produção ter sido e ser realizado historicamente pelas mulheres no ambiente familiar, e tendo, assim, esse trabalho, que é chamado de reprodutivo ou doméstico, ter jogado um papel-chave na produção dos meios de vida da humanidade, ele é muito pouco estudado, porque ele se move fora dos circuitos do mercado. Ele não se rege pelo que a gente chama de lei do valor. A análise marxista, a qual eu estou me filiando aqui, se centra na mercadoria e, portanto, no trabalho produtivo, elemento, inclusive, que pressupõe a existência também de um mercado capitalista. Nesse sentido, né, Jesus Albarracín também alerta para o fato de que, por essa razão, as categorias de análise, né, para pensar no trabalho, elas se adequam ou somente de forma parcial à realidade do trabalho reprodutivo. E no caso que nós analisamos, que é a Idade Média, se adequam também de forma parcial à realidade econômica medieval. Isso é, nós estamos tratando de uma realidade não capitalista, onde, de forma global, a extração de excedente passa por mecanismos de coerção extraeconômica. E mesmo nas sociedades urbanas, essas, baixas medievais, que estamos estudando, mesmo que nelas o trabalho assalariado, né, se imponha gradativamente como um padrão, a capacidade desse mercado em articular, interferir nas relações, tanto nas relações de trabalho quanto nas relações efetivas de produção, ainda é bastante limitada. Mas eu achava importante fazer essas ressalvas de adequação parcial dos conceitos, mas, mesmo assim, essas categorias são válidas, eu considero que elas são válidas para a gente se aproximar da questão do trabalho feminino. Elas são operacionais porque elas possibilitam que a gente perceba essa dupla inserção da mulher nesse mundo. O conceito de trabalho produtivo e reprodutivo, eles são fundamentais, né, para a reflexão que eu quero fazer a seguir. E aí, pensando um pouco nesse trabalho, para a gente definir um pouco melhor o que eu estou chamando, né, entendamos então que o trabalho produtivo é o trabalho humano que tem valor no mercado porque produz mercadorias. Ou seja, ele produz algo que tem valor de troca nesse mercado. Enquanto o trabalho reprodutivo é o trabalho socialmente necessário para que uma sociedade se reproduza. Ele não tem valor de troca no mercado, mas ele tem valor de uso. Esse trabalho reprodutivo, né, inclui diversas atividades. Por que eu estou marcando isso? Porque não é só o trabalho doméstico. Muitas vezes o trabalho reprodutivo ele é associado simplesmente com o trabalho doméstico. Mas o conceito de trabalho reprodutivo extrapola só as atividades que a gente faz, né, como atividades domésticas. E por isso eu trago alguns exemplos aqui. Ele vai incluir a produção de alimentos para o consumo, tanto boa parte do campesinato medieval faz trabalho reprodutivo, esse trabalho de produção de alimentos para a subsistência, os trabalhos de reparo, construção de moradia, de instrumentos, passando pela própria reprodução biológica, ou seja, né, geração de novos indivíduos para essa sociedade e, nesse sentido, os trabalhadores, e, claro, pelos trabalhos que nós chamamos normalmente de domésticos. Cuidado com as crianças, com os idosos, com os doentes, preparo de alimentação, limpeza, arrumação, confecção de vestuário e todo tipo de manufatura doméstica para o autoconsumo. Pesquisadoras como a Titi Bhattacharya, Susan Ferguson, Lizzie Vogel, na esteira, a Lizzie Vogel até anterior a isso, na verdade, mas, enfim, na esteira da renovação das teorias de movimento feminista e pensando uma teoria unitária, Márcia, na aula passada, já falou um pouco melhor sobre essa trajetória e falou sobre essas teorias unitárias, né? Tem buscado entender melhor essa interdependência entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. E aí eu trago aqui uma citação da Lizzie Vogel, em que ela vai dizer-se: a luta de classes sobre as condições de produção representa a dinâmica central do desenvolvimento social nas sociedades caracterizadas pela exploração. Nessas sociedades, o trabalho excedente é apropriado por uma classe dominante. Uma condição essencial para a produção é a renovação de uma classe subordinada de produtores diretos comprometidos com o processo laboral. Normalmente, a reposição geracional fornece a maioria dos novos trabalhadores necessários para repor esta classe. E a capacidade das mulheres para ter filhos tem um papel decisivo na sociedade de classes. Nas classes proprietárias, a opressão das mulheres flui do seu papel na manutenção
e na herança da propriedade. Nas classes subordinadas, a opressão feminina deriva do envolvimento das mulheres no processo que renova os produtores diretos, assim como a de seu envolvimento na produção. E aqui o se renova os produtores, desculpa, gente, fiz demais. Esse renova os produtores diretos não é só na geração de novos filhos, novas crianças, mas também no cuidado com os doentes, no cuidado cotidiano, né, que permite que o trabalhador esteja apto a desempenhar as tarefas no dia seguinte, ou seja, né, tarefa de produzir comida, de produzir roupas, enfim. Né, essa renovação dos produtores diretos não é só a geração de novos indivíduos, mas também todos os trabalhos de cuidados que viabilizam que aquele trabalhador seja apto, né, descansado para trabalhar no dia seguinte. Então, assim, em resumo, né, do que eu estou querendo dizer, mesmo que o trabalho reprodutivo esteja fora do mercado e, portanto, fora do que podemos chamar de uma economia formal, e que não seja viável, ou não seja exatamente viável, mensurar quanto de valor ele é capaz indiretamente de gerar, mesmo que algumas tentativas mais recentemente tenham sido feitas, ele é fundamental para a própria existência do trabalho dito produtivo. Da mesma forma, nas linhas finais da citação acima, fica expressa a correlação que busca se fazer aqui, da dupla inserção feminina, em especial das mulheres trabalhadoras, que são o foco, né, da minha fala hoje aqui, e das mulheres das camadas médias, isso é, daquelas que não pertencem às classes dominantes e que constituem majoritariamente o contingente populacional feminino nessas cidades também. Fechando o nosso escopo, aqui para as sociedades urbanas europeias, baixo-medievais e ibéricas, é perceptível que essa regra, anunciada acima, de que o trabalho reprodutivo recai essencialmente sobre as mulheres, é válida. Desde muito jovens, essas mulheres são preparadas para assumirem essas funções, mesmo nas categorias mais abastadas. Onde os afazeres domésticos, no caso das categorias mais precarizadas, podem ainda se constituir como uma opção de trabalho. Essas mulheres colaboram na sobrevivência e levam adiante a estrutura familiar. Essa possibilidade do trabalho doméstico, não só como um trabalho reprodutivo simples, mas como uma possibilidade de trabalho externo, merece, inclusive, que a gente faça um apartado próprio aqui, porque a dimensão dele é muito importante sobre a população feminina urbana. Uma das historiadoras que eu usei aqui nesse trabalho, Elas Cuevas, que ela vai estar citada mais aí à frente, ela defende que 2/3 das trabalhadoras urbanas foram empregadas em algum momento em serviços domésticos. Esse número nos parece, a princípio, bem alto e mais ou menos é válido para os exemplos das cidades que ela estuda, mas eles nos dá mostra, ou seja, mesmo que a gente não possa trabalhar com esses valores absolutos, que o emprego em serviços domésticos ele tem uma importância grande e ele era uma opção para essas mulheres trabalhadoras. Eu vou botar essa opção entre aspas, né? Ou seja, entre comilhas. Por quê? Porque o termo opção, ele, na verdade, é uma forma eufêmica de falar, porque essas mulheres ou vão, né, se dedicar a serviços domésticos, ou porque é uma negociação estabelecida pela família, imposta, ou pela necessidade. Muitos contratos de serviço doméstico eram estabelecidos, inclusive, entre famílias onde as meninas, crianças, eram colocadas a serviço de outras famílias, às vezes com 5, 6 anos de idade, por períodos de 10, 15 anos, ao fim dos quais receberiam um valor referente ao seu trabalho. A gente consegue perceber também que alguns rapazes passavam por essa experiência, mas a documentação, de forma geral, nos demonstra que as mulheres, tal como hoje, inclusive, são a maioria absoluta das pessoas empregadas no setor de serviços domésticos. As moças, né, como se dizia em castelhano na documentação, são muito mais recorrentes que os moços. Há que se perceber, nesse sentido, que a pobreza urbana fazia com que muitas famílias não tivessem como proporcionar à sua descendência não só a manutenção cotidiana, mas também os mecanismos adequados de autonomia da vida adulta e do matrimônio, ou seja, a aprendizagem e o dote.
Para essas famílias empobrecidas, essa solução permitiria um alívio financeiro, pois liberava do custo de criação dessas meninas e meninos, ao mesmo tempo em que permitia que estas, por terem ao final desse período de trabalho uma soma, e que pudessem assim fazer jus ao dote. Dote, elemento fundamental para viabilizar o casamento. Dessa forma, não onerando as famílias com essa obrigação financeira, do dote também, nem se transformando em um fardo no futuro, como as tias solteironas, que essa unidade familiar teria que permanecer sustentando. Parece haver um consenso nessa sociedade de que a pobreza podia impulsionar essas mulheres a uma situação onde a ausência de escolha se concretizava muitas vezes em atividades consideradas degradantes, em especial a prostituição. É curioso porque as 7 partidas, elas têm esse pedacinho, né, que eu trouxe aqui, elas vão estabelecer, por exemplo, que a igreja tinha que utilizar seus ingressos, dentre outras coisas, para casar das virgens pobres, para desviá-las de que, com a pobreza, não tenham que ser mulheres ruins. Ou seja, dando a dimensão para a gente, né, de como a pobreza podia gerar, como gera até hoje, falta de opções. As famílias de setores mais precários lançam mão, então, das estratégias possíveis para garantir a sobrevivência. Por seu turno, em melhores condições de negociação, é possível ver nesses contratos de trabalho com essas meninas, é mais recorrente entre os meninos, mas com essas meninas, algum tipo de aprendizagem de algum ofício, ou, por exemplo, de que essas moças tinham direito a um tear no final desse período. Ou seja, mesmo não sendo usual, esse tipo de possibilidade permitia, inclusive para essas moças, agregar um atrativo ou dote requerido para concretizar a união matrimonial. Assim, essas moças, essas meninas, eu estou falando isso, mas em português moça tem um sentido diferente do que tem em castelhano, mas essas meninas, essas jovens mulheres, passavam muitas vezes metade de suas vidas trabalhando, condicionadas pela imposição de juntar recursos para um casamento, que, no entanto, não ia melhorar a sua vida, nem a sua existência material, pois as possibilidades de união dessas jovens mulheres era quase sempre com indivíduos da sua mesma condição social, que, por seu lado, também buscavam, no dote, um salva-vidas para sua própria precariedade. Reféns, então, de um mercado de dotes, essas moças assim, viviam numa situação em que o dote era o principal atrativo, elas eram jogadas em outra unidade familiar que não as libertava, mas, na verdade, muitas vezes a troca era entre a submissão ao patrão para a submissão ao marido. Não à toa, e a importância do dote nesse processo de escolha masculino, que no século XIV, no final do século XIV, algumas localidades castelhanas começam a impor limitações para esses dotes, inclusive, né? Estabelecendo tetos por categoria social para esses dotes, dado o fato de ter virado, de alguma forma, um mercado. Para além dessas criadas, né, dessas moças de serviço que se inseriam nas famílias contratantes de forma duradoura, a gente vê que esse serviço doméstico também podia ser executado por mulheres, cuja relação de assalariamento ela era um pouco mais direta. Eu trouxe aqui para a gente pensar, né, o caso do ordenamento dos menestérios feito por Pedro I de Castela. Nesse ordenamento, a gente vê 3 situações, né? Ele diz que deem as moças serviçais das casas dos homens bons, uma soldada por ano, e a cada uma 70 maravedis. As amas, ele vai falar a mesma coisa para as amas, que geralmente são mulheres um pouco mais velhas, então essas moças são mulheres jovens, crianças ou adolescentes, as amas costumam ser mulheres mais velhas, e tem esse cálculo por ano. Mas esse mesmo ordenamento permite a gente ver também a possibilidade dessas mulheres trabalharem por mês ou por temporada. E para essas a lei faz exatamente também um cômputo de pagamento, nos fazendo perceber que existem várias formas de serviço doméstico se apresentar para essas mulheres. Nesse contexto todo, ou como espaço que vai colocá-las
né, no serviço doméstico, ou como espaço onde elas se agregam, ou como espaço de formação, a gente percebe que o grupo formado pelos laços de parentesco, que a gente chama de família, é o locus primeiro do impedimento da inserção feminina nessa sociedade. Assim, e mesmo que verifiquemos a participação feminina em praticamente todos os ofícios urbanos, ou quase todos os ofícios urbanos medievais, e que, portanto, a gente possa colocar que essas mulheres estão inseridas no trabalho propriamente produtivo, não é possível mensurar o impacto e a importância das atividades laborais femininas, nem o seu aporte econômico, sem articular essa inserção do trabalho reprodutivo que realizam de forma concomitante dentro do grupo familiar. Ricardo Córdoba afirma que, para o caso castelhano, por exemplo, a indústria têxtil é o setor artesão que mais emprega mão de obra nas cidades. Mas também observa que boa parte dos trabalhos realizados nesse setor esteve vinculado ao âmbito doméstico, com trabalhos que eram realizados em casa e muitas vezes não executados como trabalho assalariado, mas sim como complemento diário da economia familiar. Sendo assim, tendo imensa participação do grupo familiar, especialmente das mulheres, pois a prática, quase a totalidade das mulheres na época sabiam fiar ou a lã ou o linho, se tratar de uma atividade que elas aprendiam junto mesmo com as atividades cotidianas da casa. Por essa característica, né, o Paulino Radiel considera que seria mais adequado a gente pensar em termos de unidade doméstica, unidade produtiva doméstica, que vai incluir família e agregados, do que propriamente em família ao analisarmos o trabalho feminino. Porque não só as mulheres da família, grupo sanguíneo, mas essas moças ou criadas também vão participar desses processos nessa unidade produtiva familiar. E por isso a gente dá ênfase a partir de agora em pensar essa família como uma unidade produtiva, como uma unidade familiar. E é importante também pensar em unidade produtiva, porque a família, né, através dos laços de afetividade e de sangue, ao mesmo tempo que ela reflete, ela também encobre um pouco as realidades de construção e sustento do grupo doméstico, que é voltado para a produção, para a reprodução de pessoas, recursos e relações sociais. Então, estou andando direitinho. Vale ressaltar, isso eu estou dizendo que a família locus primeiro de entendimento da inserção feminina, ressaltar que esse espaço doméstico não é neutro. O trabalho das mulheres estava organizado, estruturado por um sistema de relações sociais e políticas de hierarquização e dominação, pelo peso dos valores culturais e tradições que condicionavam desde o seu nascimento o distinto papel que as mulheres na economia doméstica adscrevia a determinadas atividades e funções sociais. Efetivamente, a divisão sexual do trabalho circunscreveu às mulheres as funções reprodutivas e de consumo. Ainda que seja difícil, podemos estabelecer uma linha divisória entre essas duas tarefas, as produtivas, que também desenvolvem essas mulheres e que repercutiam na reprodução e no consumo dessa família. Desde a década de 80 do século passado, e já me parece até às vezes muito estranho falar, né, para o século XX, século passado, mas enfim, já há mais de 40 anos, os estudos sobre a participação feminina no mercado laboral vêm avançando muito na Espanha e corroborando essa diversidade de inserções femininas no mercado de trabalho. A leitura atenta das fontes permite perceber a presença feminina no desempenho de uma gama muito variada de atividades produtivas ao longo da Baixa Idade Média. Centenas de estudos foram feitos demonstrando essa participação. Sempre, óbvio, nos ofícios que a gente associa, ligados à alimentação, como padeiras, peixeiras, fruteiras, né? Mas também nos ofícios ligados aos cuidados, ou seja, parteira, cuidadora, ama, criada, passando pela nascente indústria têxtil, com fiadoras, cardadoras, tecelãs, bordadeiras, costureiras, indo até mesmo, né, a ofícios menos usuais, como trabalho na construção civil, controle de pesos e medidas, olarias, tinturarias, enfim,
a gente consegue ver mulheres trabalhando em todos esses diferentes ofícios. E nesse sentido, eu trago alguns exemplos para a gente pensar. E essa lista é interminável, por isso, né, eu vou trabalhar com alguns exemplos aqui. Mesmo que a gente pense, deixa eu andar aqui para ver se eu estou andando certinho. Mesmo que a gente pense, sempre antes, né, em situações que são relacionadas a atividades reprodutivas, como alimentação, cuidados e vestuários, né, é importante a gente pensar que essa diversidade, né, de ofícios nos permite ver que aquela imagem da mulher simplesmente submetida, confinada ao espaço do lar, sem nenhum tipo de agência ou capacidade econômica, está longe de ser verdadeira. Contudo, a gente também tem que ter a dificuldade, o cuidado em fazer essa constatação de forma acrítica. Ou seja, porque esse entendimento acrítico levou a uma série de problemas. Diversos autores partiram dessa premissa de que se a mulher está em todos os lugares, para afirmar a realidade de pesquisas que comprovariam que a mulher subordinada ao homem, passiva repercutida nas fontes eclesiásticas e jurídicas, não correspondiam à realidade medieval e que no cenário urbano elas teriam maior independência e autonomia do que se poderia imaginar. Chegando a pensar em um mercado de trabalho misto, onde o equilíbrio entre homens e mulheres na vida cotidiana é somente obliterado pela natureza ideológica das fontes. Bom, isso é um problema, e sem dúvida que não se pode tomar ao pé da letra as fontes carregadas de misoginia que negavam às mulheres uma capacidade de agir na história, mas a gente também tem que considerar que o sistema simbólico e o universo discursivo que concebe esse masculino como plenitude e como totalidade, ele é vigente. O mesmo decreto de Graciano, tão importante para estabelecer padrões jurídicos para toda essa cristandade, esse mesmo decreto que confere algum tipo de personalidade jurídica às mulheres, afirma textualmente a incompatibilidade entre o divino e o feminino, com o consequente caráter impróprio do exercício do poder pela mulher. Assim, e sob o signo da incompletude, signo esse que foi muito reafirmado por Tomás de Aquino a partir do século III, a mulher se insere nesse corpo social de forma ativa, mas também de forma subordinada. Deixa eu ver se eu estou andando aqui certinho. Peraí. Tá. Então, a gente não pode negar a eficácia desses discursos prescritivos que se materializam, obviamente, nas legislações e nas práticas sociais. A gente poderia ficar aqui ao longo de toda a tarde pegando exemplos exatamente de que uma série de interditos são colocados à atuação feminina. Por outro, a simples constatação da presença feminina em uma determinada atividade não permite inferir nem autonomia, nem similitude de condições em relação aos homens. Essa última abordagem, de uma pretensa igualdade, ela corre risco ainda de retirar todo o conteúdo de conflito e enfrentamento dessas relações. A opressão de gênero e a divisão sexual do trabalho se esvaem, assim, em contornos muito suaves e quase imperceptíveis. Da mesma forma, a articulação entre opressão e exploração se matiza em discursos onde as mulheres, e aí eu vou citar uma das autoras, dizendo que são trabalhadoras incansáveis, porque remuneradas ou não, destinam seu tempo demais em benefício da família, da oficina, da loja, do mercado e da sociedade. Alguns exemplos permitem demonstrar esse ponto que eu estou querendo marcar com vocês de forma um pouco mais detalhada, ou seja, de que essa inserção feminina tem que ser vista de uma maneira mais cuidadosa, ou seja, o fato simplesmente de ter presença feminina não implica em igualdade de condições. Controlando meu tempo aqui. Né? A Constituição Civil, por exemplo, que é um espaço que a princípio não se imagina dentro do repertório feminino medieval. Ele oferecia às mulheres, principalmente aquelas sem qualificação, uma oportunidade de trabalho.
A sua presença, incrível que pareça, parece ter sido suficientemente constante para que tivesse os valores dos seus pagamentos regulado pelas Cortes de Valladolid em 1351. Contudo, como ocorre também na documentação que a gente tem das obras da Catedral de Toledo, seus salários são menores que os salários recebidos pelos homens. Em média, uns 30%, mas podendo chegar a 50% menores. O mesmo desajuste salarial também pode ter constatado nas obras realizadas em Zaragoza ou em Teruel. Para Portugal, a semelhante disparidade também é indicada por Sequeira e Mello, que são pesquisadores que vão buscar também esses índices nos ofícios ligados à produção têxtil portuguesa. Então, o que a gente quer marcar? Né? Que, mesmo que as mulheres se insiram, a gente tem que perceber se essa inserção, de que forma ela se dá, e se ela não se dá de forma hierarquizada. Por outro lado, esse processo, né, de expansão que eu falei no começo aqui da minha fala, que permite aumentar esse rol, né, de atividades, né, também tem que ser matizado a partir do tamanho dessa cidade que a gente está analisando. Ou seja, a gente tem que olhar também a dimensão e nível de desenvolvimento das urbes que estão sendo abordadas. Ou seja, as cidades maiores e mais desenvolvidas permitem um amplo repertório de atividades de trabalho. As cidades menores, elas vão permitir, né, um repertório menor. As cidades maiores vão demandar, muitas vezes, mais conhecimento técnico para desenvolver atividades mais complexas ou mais elaboradas, enquanto as vilas menores vão contar com atividades comerciais mais, como é que eu vou dizer, mais limitadas. Esse mencionamento ele é importante também, porque a gente não pode cobrar, né, se a gente pensar que a maior parte, né, desse comércio realizado, quando eu estou pensando na Península Ibérica, né, dessa produção, ela é feita na pequena ou média empresa familiar. Eu também não posso requerer que as mulheres apareçam em grandes conglomerados financeiros ou como operadores econômicos de larga distância. Isso também não é bastante usual para a realidade ibérica que a gente está trabalhando. E aí a comparação, por exemplo, com as cidades flamencas ou com as cidades italianas é uma comparação que não é muito válida, porque, como eu disse logo no comecinho, a gente está comparando universos e realidades muito distintas. Então, esse universo da pequena e média unidade produtiva familiar é um universo mais rico, né, para a gente trabalhar e para a gente tentar generalizar um pouco a situação da mulher urbana na Idade Média peninsular do que, né, essas mulheres que são, de fato, pontos fora da curva, porque também estão em espaços urbanos que são pontos fora da curva. Para além dessas questões objetivas, né, que eu coloquei acima, ou seja, horizontes concretos do cenário urbano, há que se colocar também, quando a gente analisa o papel da mulher nessa situação de trabalho, questões jurídicas como seleção casada, seleção solteira, seleção viúvas, as necessidades econômicas e, o mais importante, o papel dessa mulher na unidade familiar, ou seja, se ela é mãe, se ela é filha, se ela é irmã, e o papel dessa unidade familiar, né, no espaço urbano onde ela se insere. Ou seja, se eu estou dizendo que as mulheres são significadas a partir do discurso hegemônico da sua pertença a uma família ou unidade familiar, é importante também que eu entenda qual a inserção dessa unidade familiar. Essa questão é legítima e válida, né, principalmente para as sociedades pré-industriais, de forma geral, onde os espaços produtivos e os reprodutivos não estavam separados fisicamente. Muito pelo contrário, eles se fundiam, muitas vezes se confundiam dentro dos mesmos espaços domiciliares. Diante disso, a participação feminina do desempenho das atividades produtivas quase sempre se dá dentro dessa unidade produtiva familiar. Ele era viabilizado por não impedir o desempenho concomitante das atividades reprodutivas que lhe cabiam. Então, é muito importante, né, eu estou tentando fechar isso e falar da importância dessa unidade produtiva familiar, pequena e média,
e de entender que é no seio dessa unidade familiar que as atividades produtivas se dão, uma vez que você dificilmente tem espaços produtivos e reprodutivos separados nas realidades pré-industriais. E essa junção espacial permite essas mulheres desempenharem essa dupla função, porque do momento que elas não precisam se deslocar para um espaço fora do espaço doméstico, elas podem arcar com as duas responsabilidades que lhes cabem. Mais uma vez, a indústria têxtil vai ser o espaço que vai nos dar bons exemplos, né? Eu botei aqui Galaxisten, em alemão, alguns autores usam isso, mais modernamente a maioria dos autores que trabalha com isso, né? Porque não trabalham só para a Idade Média, né? De Output System, que é esse sistema onde esses mercadores distribuíam a matéria-prima por várias unidades familiares, e essas unidades familiares eram responsáveis por diferentes momentos da transformação da produção, ou seja, elas não eram donas dessa matéria-prima, nem eram donas desse produto final, mas sim responsáveis por diversos momentos da produção. Esse trabalho, ele se realizava predominantemente nesse sistema, principalmente os trabalhos de fiação, os trabalhos iniciais da indústria têxtil. E eles eram feitos no ambiente doméstico, né, nas unidades domésticas, tanto urbanas quanto rurais. Aí a gente tem um peso bem grande do trabalho complementar rural nisso. E isso era uma forma dessas famílias, muitas vezes, principalmente as famílias rurais, de complementarem sua renda. As famílias não eram donas da matéria-prima, como eu falei, nem dos produtos, mas somente encarregadas de uma determinada fase de transformação. Apesar dos registros documentais falarem principalmente de homens, pois eles são os operadores econômicos desse sistema, dentro das unidades familiares, esse era um trabalho eminentemente feminino. Criar e terceiro eram atividades associadas ao mundo feminino, em qualquer estrato social. Mas nas famílias com menos recursos, era uma opção de trabalho que permitia contribuir para uma melhor sobrevivência. Contudo, não tendo acesso direto ao mercado, as mulheres e as famílias produtoras de fio viu assim sua função limitada dentro do ciclo produtivo. Por isso eu estou falando que é necessário fazer sempre um recorte de classe também na aproximação a essas famílias. Pensar essas famílias como unidades produtivas, mas sempre em relação, meu tempo esgotando aqui, sempre em relação ao ciclo produtivo no qual estão inseridos. E entender que o acesso feminino a determinadas atividades se dá a partir do acesso da sua família a essas atividades. É nessa unidade produtiva familiar que se desenham as melhores possibilidades de introdução das mulheres na esfera produtiva, mas é aqui também onde elas são mais invisibilizadas. Pois, uma vez que a inserção se dá via unidade familiar, a documentação indica sempre o nome dos elementos masculinos, quase sempre dos maridos ou pais titulares dos ofícios e negócios. Isso fica patente, eu vou passar um pouco mais já, porque meu tempo já está quase acabando. Fica muito claro quando a gente olha, por exemplo, os contratos de fiação, de tecelagem, de cardação, e que nos contratos aparece a figura masculina, mas muitas vezes na documentação depois a gente vai vendo que são as mulheres que devem junto com seus maridos por aquele contrato. Ou seja, alguns autores vão dizer, nesse sentido também, que as mulheres são fundamentais como auxiliares dos maridos desse negócio das famílias. Também em outras indústrias, na fiação, a gente vê de forma mais gritante, quer na indústria do couro, da tinturaria, da ourivesaria. Embora seja incontestável, né, eu acho que o próprio enunciado dessa forma já nos mostra essa uma questão problemática. Elas são auxiliares dos maridos. O termo que denota sua participação ativa, porém subordinada nesse processo produtivo. Situação que de longe é mais corriqueira. Por outro lado, apesar de frequentemente assinarem contratos e compromissos conjuntamente com seus maridos, o fazem sempre na qualidade de esposas, em uma fórmula que se repete de forma esquemática. Fulano de tal, profissão, vizinho de tal cidade e sua mulher, ou fulana, sua mulher. Neste contexto, a gente acaba relegando essas mulheres não somente ao segundo plano, mas também não é feita associação dessas com os ofícios que elas desempenham, podendo chegar mesmo até a negação da possibilidade de uma identidade,
Muitas vezes a documentação fala a do fulano, e sequer cita o nome dessas mulheres. Né? Vou passando aqui para a gente encaminhar para o final. Né? Nesse sentido, né, eu vou passar são alguns exemplos que mostram exatamente isso, como as suas esposas aparecem como devedoras solidárias, mas a profissão, se elas de fato, né, também exercem essa atividade, não é dito, mas elas são devedoras solidárias em contratos comerciais. Né? Indo para o final. Muitas vezes a situação de viuvez é que permite que a gente perceba um pouco melhor que essa mulher tinha alguma atividade prática, porque ela fica com autorização para permanecer desempenhando o ofício do marido. Muitas mulheres conseguem manter esse ofício, principalmente se ele for ligado à alimentação e ligado só à venda de mercadorias. Elas têm mais dificuldade de permanecer desempenhando esse ofício, caso seja um ofício técnico mais especializado, até mesmo porque não há permissão para que essas mulheres, de fato, entrem nas associações gremiais. E alguns estudos mostram também que essas viúvas conseguem manter por um tempo esse trabalho, mas não por muito tempo, porque elas vão cada vez mais, ou melhor, cada vez menos pagando impostos, ou pagando impostos por menos renda, o que indica que, apesar de conseguir manter esses ofícios, elas não conseguem manter com os mesmos níveis econômicos que eram mantidos quando seus maridos estavam vivos. Por isso mesmo, algumas organizações gremiais, para permitir que as viúvas continuassem com o ofício, as obrigavam a casar com outro homem que fosse do mesmo grêmio, que desempenhasse a mesma função. Algumas outras organizações gremiais também estabeleciam que os filhos tinham que assumir, que as mulheres não podiam assumir permanentemente, ou seja, a gente tem um conjunto de empecilhos. Agora, tem mais fácil da gente perceber, ou seja, o que eu estou querendo colocar aqui, a gente sabe que as mulheres trabalham com seus maridos, mas como elas são invisibilizadas, e por isso está no título, e, portanto, as viúvas e as mulheres que realizam uma atividade alternativa de seus maridos, elas são mais fáceis de serem percebidas, mas elas não são a maioria. Então, por exemplo, né, essas mulheres que realizam atividades sozinhas. Além de outros exemplos, a gente, nessa documentação acima, que a gente está vendo, por exemplo, a falência, somente 8% das mulheres que aparecem têm profissão indicada. Né? Elas são poucas estatisticamente e, no mais das vezes, desempenham atividades ligadas à indústria têxtil. Ou seja, lenceira ou de alimentação. Lenceiras, pasteleiras, mesoneiras, tendeiras, ou seja, são poucas e para atividades bastante bem, né, fechadas, bem estabelecidas. Então, para as mulheres que compunham os grupos mais precários, isso também não chegava a ser uma questão. Né? Quase sempre a extrema pobreza, como a gente falou mais atrás, empurra essas mulheres para uma série de atividades que não são bem vistas, mas que obrigam também essas mulheres a realizarem atividades fora de casa. A realização de atividades fora de casa não era propriamente bem vista. Como a gente vê, eu trouxe uma ordenança de exemplo, mas a gente tem muitas que demonstram isso, que não pegava bem para que as mulheres saírem de casa, elas desempenharem atividades fora de casa, e implicava em uma operação que colocava essas mulheres numa atitude suspeita. Então, né, o pedido que as mulheres pudessem vender em casa, porque são mulheres honestas e casadas e não querem se colocar na metade, em meio a uma praça para vender. Fechando aqui agora de verdade, estou andando com o negócio aqui. Então, em resumo, né, o que eu queria trazer hoje, apresentar hoje, é que não se trata de definir se as mulheres participavam ou não em as atividades econômicas. Sim, elas participavam, mas perceber as dificuldades em mensurar qual o peso econômico global da sua inserção nesse mercado de trabalho, a forma como ela se insere e qual o papel desempenha nas economias urbanas. Eu não fiz um inventário exaustivo de todas as atividades e ofícios, até porque seria impossível. Também não tive a intenção de abarcar todas as possibilidades de inserção.
mas sim, a partir dos pressupostos enunciados aqui e dos exemplos escolhidos, a minha ideia foi reforçar a perspectiva de que, sem analisar, a partir do binômio trabalho produtivo, trabalho reprodutivo e espaço produtivo e espaço reprodutivo, qualquer reflexão que a gente possa ter sobre a inserção feminina no universo laboral, ela vai ser sempre inconsistente e ela só vai abarcar uma parte da realidade. Então, finalizo aqui e agradeço a todos. Passei um pouquinho do meu horário, eu acho. Agradeço a todos pela audiência. Obrigada, Renata. Passou 2 minutos. A gente perdoa 2 minutos. Muito obrigada pela apresentação. Antes de passar a palavra para o Vitor para apresentar o professor, eu vou dizer, então, que as perguntas vão ficar para o final da atividade, depois da próxima apresentação. Então, quem quiser fazer perguntas, vai anotando. E pode ser feito tanto pelo chat ou abrindo a câmera e fazendo as perguntas. E que também para o público que se inscreveu pelo formulário nosso em português, vai circular dentro de uns minutos uma lista de presença em que a gente pede que seja feito também um comentário crítico sobre as apresentações do dia de hoje, que é uma parte importante do formulário, tá, gente? É necessário que seja bem preenchido. Dentro de uns minutos, então, essa lista vai circular. Então, muito obrigada, Renata. Passo, então, a palavra para o Vitor para poder apresentar o professor Roberto. Muito obrigada. Gracias, Cintia. Bueno, pues antes de nada y de seguirle, le voy a felicitar a Renata por la presentación, por haber además establecido un marco de tanto de propuestas teóricas, ¿no?, y de los propios debates de conciliación, ¿no?, de conceptos básicos de análisis necesarios, que es necesario conciliar para comprender en mayor profundidad, ¿no?, cuál es el encaje, ¿no?, que tiene el análisis de las mujeres en el ámbito del trabajo y de la propia definición de qué entendemos por trabajo, ¿no?, en sociedades premodernas, ¿no?, como estas de la Edad Media. Y también le quiero agradecer que le haya dado al siguiente ponente, a Roberto González Alacaín, también una entradilla muy apropiada, ¿no?, con una mención, ¿no?, ¿verdad?, a unas ordenanzas relativas justamente a San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, en ese contexto, ¿no?, de la época de la primera colonización, ¿no?, en el tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento. Si Roberto está ahí, entonces, y contamos... Estoy. Ahora ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Sí, estoy. Voy a proceder entonces a presentarlo muy brevemente, ¿no? Roberto González Alacaín es profesor de la Universidad de La Laguna, es miembro en el área de Historia Medieval. La misma es miembro del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de esta misma universidad. En este momento también es uno de los secretarios del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de esta universidad, en concreto el vinculado a institutos universitarios, ¿no? Pero más allá del plano de lo institucional, sí me quiero quedar al menos con 2 líneas de investigación fundamentales en las que ha desarrollado su trabajo durante todos estos años. Una tiene que ver particularmente con la historia de la familia, ¿no?, durante el final de la Edad Media en la Corona de Castilla. La otra tiene que ver con el estudio de las fronteras en el ámbito atlántico, ¿no? Y justamente desde esas perspectivas, el estudio de las interacciones sociales, de las dinámicas familiares, de la conciliación, pero también del conflicto, es donde la preocupación por actividades como las ligadas a la acumulación, la distribución de bienes, el litigio por los mismos, o también el ejercicio del trabajo, ¿no?, y la resolución de conflictos en torno a él, pues tiene sentido, y donde nos podrá hablar con mucho conocimiento de causa sobre cómo en nuevas sociedades de colonización como estas que surgen en
en el Atlántico, ¿no? Entre Europa, África, las islas en el centro del océano y las Indias, ¿no? Del siglo XV y XVI, se van a ir articulando estas problemáticas ligadas al trabajo femenino. ¿De acuerdo? Todo lo que tú nos tengas que decir, Roberto. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Víctor y Cintia, por la organización de la actividad. Intentaré hablar despacio porque estoy viendo por ahí en el chat que el público lusófono tiene miedo del, del español que pueda llegar a hablar, y con toda la razón. Intentaré, ya digo, hablar despacio. Las diapositivas tienen bueno, pues están traducidas al portugués, pero es verdad que tienen poco texto, no tanto como en su estupenda presentación Renata ha planteado. Yo espero que se pueda seguir, y en caso de que haya alguna dificultad en la comprensión, pues cuando llegue el turno de las preguntas, sin ningún problema, lo repetiremos, ¿no? O intentaré explicarlo mejor. Bueno, yo, gracias a la presentación de Víctor también, pues creo que van a entender un poco mejor cuál es un poco la estructura de la presentación, que cuando él me propuso participar en este encuentro sobre mujer y trabajo en la Edad Media, pues le propuse. Mi intención era, o mi capacidad, yo he abordado estudios de género y estudios de las mujeres, pero siempre o prácticamente siempre vinculadas con el ámbito, en la doble dimensión de la que ha explicado Víctor. Por un lado, en el proceso de conquista y colonización, de conquista y de colonización del archipiélago canario, y en el segundo contexto, pues en el de la conflictividad familiar. Entonces, pues voy a intentar entremezclar ambas visiones, fundamentalmente la parte de la conquista y de la colonización, pero bueno, voy a intentar entremezclar ambas cuestiones. También quiero destacar muy positivamente y me anticipo ya probablemente hasta el debate que podamos tener después, porque muchas de las propuestas y de las ideas que ha comentado la profesora Renata Bereza están exactamente en la línea de lo que yo iba a comentar, o sea que puedo incluso hasta ir un poco más rápido y bueno, pues centrarme un poco en todos aquellos aspectos que no han sido tratados tan directamente por ella, ¿no? Este será un poco el esquema, esta introducción que estoy planteándoles ahora. Voy a hacer, aunque pues probablemente una parte importante del público conozca cuál es el contexto de las Islas Canarias en el siglo XV como una tierra de colonización, en un lugar pues clave en el proceso de expansión europea por el Atlántico en ese siglo XV que precede a lo que será posteriormente la arribada del mundo europeo a América, ¿no? Aunque ya voy a hablar en prácticamente toda esa presentación, veo que se ha trastocado un poco los números en el proceso de revisión de las diapositivas y de la traducción, pero bueno, no pasa nada. El tercero de los puntos es mirar, aunque lo que les iba a decir, que iba a abordar con más, o sea, lo abordaré desde una perspectiva fundamentalmente o con una perspectiva de género, ese proceso de colonización, pero voy a dedicarle un apartado específico más concretamente a ello para llegar fundamentalmente a lo que nos une aquí hoy, ¿no? Que es ese trabajo femenino en la sociedad canaria del siglo XVI, que ya les anticipo, ya les aviso que se va a parecer mucho al panorama que ha planteado Renata en su intervención, ¿no? Lo que demuestra, por otro lado, que al final la sociedad, por lo menos en los términos que somos capaces de rescatar y que identificar en la documentación, la sociedad en formación es una sociedad con unos parámetros europeos bajo medievales muy definidos, ¿no? Y finalmente, pues cerraré con unas muy breves conclusiones. Bueno, la definición de sociedad de frontera, de la que también comentaba Víctor un poco, que hemos venido trabajando intensamente en nuestro Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de La Laguna, en el grupo de investigación Castilla y el Mar, que ha dirigido todos estos años y que sigue dirigiendo Eduardo Aznar Vallejo, pues
En ese estudio de las fronteras y de las fronteras marítimas, lo que buscan es comprender las sociedades que el mundo europeo va generando en el proceso de expansión que arranca en la península ibérica, pero que acaba pues dominando dominando, bueno, no dominando territorialmente, pero sí, digamos, ejerciendo influencia sobre un territorio extensísimo en un muy corto periodo de tiempo que genera una serie de cambios absolutamente transformadores, por supuesto, en los lugares de llegada, pero también en la propia sociedad europea, ¿no? Estas sociedades de frontera están articuladas, pues como prácticamente toda la sociedad, y para poder comprenderlas, pues tenemos que fijarnos en lo económico, tenemos que fijarnos en lo político, tenemos que fijarnos en la demografía, tenemos que fijarnos en los aspectos religiosos o en la lengua, y en todos ellos podemos hacer, que no voy a hacer ahora con más detalle, y me acabo de dar cuenta y pido disculpas que esto no estaba traducido, me despisté de traducir los gráficos. Todo ello se puede ver más o menos claramente, lo vamos a ver un poco más con detalle claramente desde una clave de género. Yendo mucho más allá de esa visión que planteaba Renata antes, de esa visión digamos neutra o neutra masculina, masculinizante, ¿no? Hay en el proceso de construcción de la sociedad canaria, y bueno, más concretamente me voy a referir en buena parte de los ejemplos a la sociedad de Tenerife, porque es de la que conservamos más documentación. Pues en ese proceso de colonización confluyeron muchos elementos humanos y demás, como vamos a ver, y a todos ellos se les puede, se pueden analizar, y se deben analizar con perspectiva de género, ¿no? Pero no son solo, digamos, esos elementos digamos, tan clásicos y tan tradicionales de economía, sociedad, cultura y política, ¿no? Sino también tenemos que plantear que el género pues genera intersecciones en otros ámbitos que podríamos definir más propiamente institucionales, en un concepto de institución pues muy amplio y diríamos casi laxo, ¿no? Porque podemos definir siempre desde instituciones sociales como la propia familia, muy reguladas por las normativas diversas, pero a fin de cuentas instituciones sociales, con instituciones políticas y administrativas como la corona, la iglesia como institución cultural, el elemento fiscal como elemento esencial de la bueno, pues de la consolidación de las estructuras de dominio, de las estructuras de gobierno, y en todo ello, como les decía, el género es un elemento con más o menos presencia en cada uno de estos ámbitos, pero un elemento que es imprescindible comprenderlo desde la interseccionalidad, ¿no? Es imprescindible entenderlo desde la conformación de uno de esos elementos en los que o de los que dota de identidad o de útiles sociales, ¿no? A los individuos y a las personas que forman parte de una sociedad. Es un elemento clave, no es el único, como vamos a ver como hemos ido viendo hasta ahora y vamos a ver más adelante, pero sí es uno muy importante, ¿no? Dentro del proceso de colonización, digamos, el papel de la familia constituye un elemento absolutamente fundamental, ¿no? La familia tiene un papel esencial en el poblamiento y un papel esencial en la articulación económica, como lo ha demostrado muy claramente Renata, y vamos a ver un poquito más adelante cómo se evidencia también en el caso de la isla de Tenerife. El requisito para obtener tierras en repartimiento a priori varones que reciben, digo a priori porque vamos a ver a continuación, vamos a comentar a continuación cómo también hay mujeres que reciben tierras en propiedad en el proceso de repartimiento. Es verdad que en un
porcentaje bastante minoritario en relación con el conjunto, pero el requisito, o sea, la perspectiva de género, el hecho de que reciban los varones la propiedad, no implica desatención de la unidad familiar, al revés. El concepto clave en este proceso de repartimiento, como en otros procesos de repartimiento previos que se habían dado en la península ibérica y otros que se proyectarán en el continente americano, implicaba la necesidad de ese concepto que aparece en la documentación de tener casa poblada. ¿Qué quiere decir casa poblada? Casa poblada quiere decir que al colonizador que venga o que quiera recibir tierras en propiedad, tierras que serán trabajadas por la unidad familiar, tal y como ya se ha explicado y como hablaremos también más adelante, debe verse acompañado por su mujer y por los hijos en caso de que los tuviera. La casa poblada es un elemento de la reproducción del sistema en el proceso de colonización, en ese concepto que también ha planteado también Renata, ¿no? Entonces, partiendo de ese concepto y partiendo de que la colonización y el repartimiento de las tierras se planteó desde la perspectiva familiar y con lo que ello implica desde la doble perspectiva, también tenemos que entender que en el caso familiar, en el caso de la economía, la familia, mejor dicho, funciona como unidad, además de unidad de reproducción, también como unidad de producción económica y de reproducción social, como ya se ha planteado con anterioridad. Y también debemos entender, dentro de la importancia del papel de la familia y, por tanto, de todos los integrantes que la componen, que la mayor parte de las transferencias patrimoniales, de los cambios en la titularidad de las propiedades que se dan en todas las sociedades del antiguo régimen, se llevan a cabo a través de la familia y se llevan a cabo en dos momentos esenciales, en el momento del fallecimiento y en el momento del matrimonio. Y en el momento del matrimonio, ambos cónyuges, las familias de ambos cónyuges, mejor dicho, aportan propiedades. En el caso específico y concreto de la tradición castellana, además es la familia de la novia, la familia de la mujer, sobre la que recae un bastante mayor peso en el volumen global de la propiedad que recibe la familia, ¿no? Entonces, como vemos en este contexto repoblador, pues el papel de la familia tiene un papel muy preponderante en el marco, de todas formas, de una sociedad de frontera, y esta me acabo de dar cuenta que tampoco está traducida, disculpen, que tradicionalmente la historiografía ha catalogado, y que en el caso de la sociedad insular, de la sociedad de la colonia, de la época de la colonización, pues tiene o responde perfectamente a sus parámetros, ¿no? Estas sociedades de frontera que se han identificado, aunque bueno, hay bastante debate ya al respecto, pero que la tradición histórica y fundamentalmente antropológica también, pues ha identificado en distintos contextos y en distintos momentos de expansión, no solo evidentemente en este que aquí nos ocupa, pues habla de poblaciones eminentemente guerreras o gobernadas por guerreros, habla de fuertes mestizajes culturales, de teórico igualitarismo y de posibilidades de enriquecimiento. En todos estos parámetros, no en todos los parámetros directamente, pero en bastantes de estos parámetros el papel femenino es importante. Uno de los elementos que también tenemos que entender o que resulta interesante a la hora de comprender la formación de la sociedad canaria desde un punto de vista de lo social, ¿no? Es digamos, el mestizaje cultural, por así decirlo, la hibridación que se produce en términos culturales a partir de la confluencia en el proceso formativo de esa sociedad de gentes procedentes de diversos lugares y de diversas tradiciones culturales, porque bueno, en el fondo hay un importante contingente mayor o menor dependiendo de las zonas o de las fuentes directamente que podamos analizar
de colonizadores procedentes de la península ibérica, fundamentalmente de Castilla, y también en un porcentaje importante de Portugal. Luego los hay de otros reinos peninsulares y de otros lugares europeos, pero hay un importante contingente en el que aquí hablaré un poquito más adelante también para comprender determinadas prácticas sociales y determinados procesos de mestizaje en el que el papel de la mujer tiene un rol destacado, la pervivencia de un porcentaje no cuantificable, o sea, no podemos cuantificar exactamente cuánto, pero en torno a una cuarta parte de la población de comienzos del siglo XVI de indígenas canarios pertenecientes a las sociedades preexistentes, ¿no? Y de esos indígenas canarios no tenemos datos precisos, ya les digo, porque no existen censos ni fuentes parecidas, pero una parte bastante significativa de ellos eran mujeres, y mujeres que de alguna manera pues participaron de los procesos de hibridación y de mestizaje en unión con esa sociedad eminentemente guerrera de la que estábamos hablando, en la que una parte, especialmente de los muy iniciales contingentes de pobladores procedentes fundamentalmente de los militares que participaron en la guerra de conquista, pues eran varones. Entonces, de alguna manera, el equilibrio vino por ahí, ¿no? Como les decía, el proceso de conquista y la posterior colonización implicó el reparto de tierras. Este es un mapa de la isla de Tenerife, tomado de la tesis doctoral del compañero Francisco Báez Hernández, en el que, bueno, pues ven ustedes en función del tamaño del círculo la cantidad de territorio explotado en bueno, pues en tareas agrícolas. Como les decía antes, realmente una parte muy significativa, bastante más del 90 y pico por ciento de tanto de documentos de donación de tierras como de hectáreas repartidas o de tierra repartida, por así decirlo, pues lo fue a varones, lo cual no implica que fuesen solo varones, como ya les he comentado, quienes explotaran esa tierra. Pero desde hace años ya Ana Viñabrito hizo un excelente trabajo de rescate de todas las referencias existentes acerca de mujeres que recibieron datas. Es verdad que en muchas ocasiones lo hicieron como representantes o viudas de sus maridos o tutoras de los hijos que heredaban a la vez a los maridos, es decir, una función pues un poco en la línea también que se ha planteado ya en la sesión anterior, ¿no? Pero en ese repartimiento no debemos dejar de ver pues el papel de la presencia, aunque ya veremos más adelante que esta representación gráfica no se corresponde exactamente con la explotación agrícola de la isla. La explotación agrícola de la isla se hizo fundamentalmente, o sea, en cuanto a los espacios me refiero, se hizo combinando el trabajo agrario de subsistencia o de trigo en primera instancia y quizá de vino y de legumbres y demás y de todo ese tipo de productos en el que la unidad familiar estaba compuesta fundamentalmente, el trabajo lo aportaba fundamentalmente la unidad familiar, que estaba compuesta pues por todos los elementos que tradicionalmente trabajan en las sociedades premodernas este tipo o realizan este tipo de o forman este tipo de unidades de producción, frente a la combinación, la coexistencia de un potente motor de protocapitalista de explotación de la tierra, que es la agroindustria del azúcar, ¿no? Que supuso una importantísima actividad más en islas como la de Gran Canaria, que tienen por aquí en el margen izquierdo, pero también en la isla de Tenerife, que en ellas pues es cierto que no aparece representación de trabajo femenino, porque es un trabajo cualificado y además en bastantes ocasiones con mano de obra esclava, ¿no? Y como les decía, aunque la isla teóricamente estaba dominada ya desde épocas relativamente tempranas, lo cierto es que su explotación
se concentra en determinadas localidades, que es donde también se van desarrollando los principales núcleos de población en los que encontramos familias trabajando todo este terreno, ¿no? Pero queda un ingente espacio por, digamos, por dominar en términos capitalistas en la explotación, ¿no? O sea, todavía queda mucho margen. El proceso de conquista, de colonización y sobre todo la puesta en práctica de algunos de estos cultivos, especialmente el del azúcar, implicó también la conexión o el desarrollo de una fuerte actividad comercial con conexión con algunos de los principales puertos comerciales del ámbito europeo y también en el papel que las Islas Canarias tuvieron de tránsito, o sea, de escala hacia América, ¿no? En este rol comercial, de comercio a gran escala, vamos a ver más adelante, ya se ha mencionado en la primera conferencia el papel de las mujeres en el sector económico de la venta al por menor, y en el caso de Canarias y de Tenerife concretamente está perfectamente atestiguado y muy documentado. Pero en este comercio a gran escala es cierto que los principales agentes a priori son varones, pero es verdad que la perspectiva de género la debemos aplicar y el análisis familiar lo debemos aplicar a su, en muchas ocasiones, papel facilitador de inserción en las redes comerciales locales. En muchas ocasiones, agentes, factores que vinieron desde las principales compañías comerciales europeas a Canarias para iniciar el comercio con esos puertos, pues se casaron con hijas de las principales familias de la isla para insertarse en la élite, en la oligarquía local. Eso hace que podamos ver dentro del proceso, de la idea de reproducción del entramado social, en el que, por supuesto, estos son todos varones regidores de la isla de Tenerife, o sea, los que gobernaban el concejo, el cabildo insular, y bueno, pues en ella vemos en una progresiva evolución cómo se va poco a poco haciendo una red cada vez más densa de parentesco, y esa red cada vez más densa de parentesco no se puede explicar a lo largo de todo el siglo XVI, evidentemente no se puede explicar sino a través de una política matrimonial, o sea, o del análisis de la política matrimonial, en el que el papel de las mujeres pues también tiene un rol esencial, ¿no? Que en análisis de este tipo pues pueden quedar invisibilizados porque aparecen exclusivamente quienes ocupan el cargo, pero que realmente han formado formado parte de la explicación de una manera, o sea, de la operación, quiero decir, de una manera muy clara, ¿no? Aquí tienen una selección bibliográfica de buena parte de las cuestiones que les he comentado, pero yendo más, más allá de, no solo a la, digamos, a la descripción macro del proceso de colonización, sino yendo un poco más al análisis familiar, digamos, del conjunto de la población. No es que no tenemos demasiada información, no hay demasiadas fuentes que nos lo permitan medir, pero sí que a partir de la información que tenemos disponible a través del análisis de los testamentos o a través de dos padrones muy concretos que de los que disponemos con una información relativamente parcial, pero bueno, bastante, pues es lo que tenemos, básicamente, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Pues realmente podemos comprobar cómo más del 75% prácticamente de los matrimonios tenían entre 0 y 3 descendientes. Es verdad que en el momento del testamento han podido fallecer algunos, pero vemos que tenemos núcleos familiares, núcleos reproductivos relativamente escasos,
Y lo mismo, la misma información se nos aporta en los grupos domésticos de la primera etapa de la colonización, que tenemos pues, hasta el 70% aproximadamente, pues son grupos domésticos de 5 personas, es decir, en muchas ocasiones el matrimonio y 2 o 3 hijos. Recuerden que en este concepto, no, porque no lo he dicho, no hay nada que recordar si no lo he dicho, pero en este concepto de grupo doméstico debemos incluir no solo en la mayor, o sea, es la gente que vive en el hogar en esa fuente, es decir, puede ser la familia, pero también muy probablemente si hubiese alguna criada, si hubiese algún aprendiz trabajando en el taller o si hubiese algún, bueno, esclavo, sí, es probable que también aparecen en ese grupo doméstico, ¿no? Entonces, podemos ver cómo en una imagen ya más a microscopio y en una imagen de todo ese proceso de la familia que les he estado y de la perspectiva de mujer y hombre en el proceso de colonización del que vengo hablando en todo este tiempo, pues podemos ver cómo todo esto cristaliza en unos núcleos familiares relativamente escuetos en cuanto a o sea, pequeños, vamos, no tenemos grandes núcleos familiares y bueno, pues eso se va a proyectar hacia también buena parte de las explicaciones que comprenderán los múltiples papeles que tienen que llevar a cabo todos los integrantes de la familia en este proceso, ¿no? Ya les he comentado antes que también otro elemento esencial que tenemos a la hora de comprender el papel de la mujer en la formación de la sociedad canaria posconquista y en la nueva de la colonización, lo tenemos en el mestizaje. Y ese mestizaje lo podemos documentar, además de por otras fuentes, de manera muy notable por la constatación en los testamentos, en los documentos que las mujeres indígenas dejaban a final de sus días, como podemos verificar cómo hay testamentos también de varones indígenas, pero los testamentos de varones indígenas en un porcentaje mucho mayor que en el de las mujeres, casi exclusivo. Un indígena estaba casado con una indígena estaba casada o con un indígena o con un europeo colonizador, ¿no? Y ese proceso de mestizaje, pues lo podemos encontrar por ahí, lo cual también debe hacernos reflexionar. Por lo menos reflexionar, no tenemos demasiadas fuentes para poder ir mucho más allá, o quizá hay que volver a releerlas, ¿no? Pero reflexionar cómo estos procesos de mestizaje encajan dentro de todo ese trabajo del que ha hablado Renata y del que también quiero hablar yo un poco más adelante, del trabajo femenino en las unidades de reproducción, porque hasta ahora todo lo que hemos ido contando tenía un papel, en todo lo que hemos ido contando había un papel o recuerda mucho, quiero decir, a lo que puede ocurrir en los contextos peninsulares de la Baja Edad Media europea y, sin embargo, pues debemos incorporar estos elementos de cara a probablemente a comprender mejor lo que pasó y a comprender un poco el límite de lo que muchas veces las fuentes nos dicen y nos dan, ¿no? Porque hay veces que solo se pueden llegar a conservar determinadas informaciones, ¿no? Esta sociedad también, analizando ya más específicamente este proceso de colonización en clave de género, pues y vinculando en buena medida con aspectos que tienen que ver con la familia. También tenemos que comprender o valorar y evaluar en su justo término, pues cuestiones que tienen que ver con las uniones no reguladas canónicamente, es decir, los matrimonios, o sea, las uniones paraconyugales, pseudoconyugales, ¿no? Los amancebamientos, las uniones ilícitas por bigamia, normalmente bigamia masculina, un hombre que estaba casado en la península y que se vuelve a casar aquí, el adulterio como una transgresión social que evidentemente también ocurría en otros contextos, pero que en el caso de una sociedad de frontera, de esas sociedades que están alejadas del centro y que están en los que los mecanismos de control pues son más complejos, pues no siempre es sencillo
controlar, ¿no? Y aunque no podemos evaluar y probablemente tampoco tenga mucho sentido compararlo con, o sea, si había más o menos, o sea, tiene sentido, pero va a ser muy complicado llegar a medirlo, pero queda claro que también en los procesos en el proceso general de colonización de Canarias se producen todas estas transgresiones y realidades de marginación social referidas también al caso de la prostitución, que está documentada también desde época muy temprana, con lo cual, bueno, pues tenemos ahí un nuevo elemento de realidad, ¿no? Yendo ya, aprovechando todo este contexto y aprovechando, iba a comentar más profundamente algunas cuestiones de carácter más teórico, pero bueno, como ya digo que Renata ha comentado bastante, bueno, con bastante extensión y en una línea que, bueno, aunque los conceptos no sean exactamente los mismos, pero que encajan muy claramente en lo que iba a plantear, voy a ir un poco más rápido, ¿no? El trabajo femenino en la sociedad canaria del siglo XVI, en esta sociedad que, como hemos visto, es una sociedad en construcción, una sociedad que implanta una realidad económica, pues, similar a grandes rasgos a la que puede haber en el continente, pero con elementos que la diferencian bastante, como determinados sectores productivos o el hecho de la coexistencia y pervivencia de un importante contingente de población aborigen que condiciona la utilización del espacio en muchos momentos, pero bueno, esa sociedad general, como les digo, equiparable a lo que hemos estado o lo que ustedes pueden tener en mente de lo que puede ser la sociedad europea del momento, divide también, bueno, nosotros dividimos a la hora de analizar el trabajo femenino en esa sociedad, el doble papel entre, o sea, el doble escenario pues, de productivo y reproductivo, el doble escenario independiente o en el núcleo familiar, que coincido completamente con lo que ha señalado Renata, en muchas ocasiones es indistinguible y no podemos llegar, a diferenciarlo porque no se diferenciaba en la época realmente. Y en muchas ocasiones hemos intentado acercarnos al análisis de los procesos productivos, económicos y de otro tipo de estas sociedades desde categorías analíticas capitalistas y desde categorías del trabajo profesional que después se completaba con un mercado y demás, que realmente no es el que se corresponde con estas sociedades y probablemente prácticamente con ninguna, pero quizá en determinados entornos urbanos de ciudades, en Flandes o en Italia, algunas de la península ibérica muy importantes, sí podía ocurrir, pero en la mayor parte de ciudades, por supuesto, prácticamente todo el mundo rural, es muy complicado distinguir lo que estaríamos hablando de trabajo o encontrar exclusivamente a profesionales que no hagan otra cosa y vivan de eso, obtengan un salario, vayan al mercado y con ello obtengan todo lo demás que necesitan, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues tenemos evidencias en una línea muy parecida a lo que ya se ha comentado sobre trabajo femenino, llamémosle independiente, trabajo femenino no vinculado con tareas reproductivas domésticas, pero bueno, ahora vamos a ver cuáles pueden ser. Y después tenemos, por supuesto, que tener en cuenta todo el trabajo asociado al núcleo familiar. Todo el que ya he comentado del trabajo agrícola, en el que cualquier imagen de trabajo, esto evidentemente no es una imagen, la que les proyecto aquí, no es una imagen de Canarias, pero el papel de todo el mundo participando en la siega, hombres, mujeres cargando, yendo y viniendo, eso es algo común o debió de ser común, porque sigue siendo común en las sociedades tradicionales o en las sociedades agrícolas actuales, ¿no? En las que practican buena parte de esta economía. Con lo cual, esto no nos debe sorprender y debemos incorporarlo y debemos hacer toda esa lectura que les comentaba antes de los procesos de repartimiento con esa perspectiva. Y también debemos incluir también dentro del núcleo familiar, con todo lo que ello conlleva, pues el trabajo doméstico en todos los espectros, que van desde alimentación, desde
pues, textil, cuidados y demás, que, como vamos a ver, en algún caso, muy probablemente también pudiera permitir una mínima proyección al mercado que no equiparable a algunos de los ejemplos que también se han comentado, está bastante menos documentado, pero sí que se puede deducir algo de esto en las fuentes, ¿no? Entonces, yendo por sectores, ¿no? Por ir viendo más o menos algunas de las actividades que ya se han comentado. En el campo de lo que englobaríamos dentro de un amplio marco que podría ser el de la artesanía, tenemos evidencias en la normativa y evidencias en la documentación notarial de actividades vinculadas con la alimentación, fundamentalmente panaderas, que además en la documentación lo pone en femenino, en las panaderas, es decir, es un trabajo esencialmente femenino y asociado al mundo femenino. Luego, el universo del dulce no necesariamente aparece como confiteras, o sea, hay confiteras, pero la documentación también habla de confiteros, pero el caso de las panaderas es muy importante, ¿no? Está regulado a partir de la documentación que se nos conserva, que en buena medida es documentación, bueno, pues como ha comentado ya Renata también, ¿no? De documentación del municipio, documentación concejil, pues tenemos ahí regulaciones generales, ordenanzas, y también tenemos documentación de los acuerdos que se iban tomando, pues que no vendan aquí, que sí vendan allá, que esto no lo hagan, que esto otro sí lo hagan. Y entonces, pues en esa documentación aparecen, es de donde somos capaces de identificar y de encontrar pues esas referencias, ¿no? Como les decía, debemos suponer que parte de ese trabajo que se podría realizar de consumo interno quizá tuviese alguna proyección, y eso en otros lugares que está documentado con el sector textil. En el caso de la isla de Tenerife, que ya digo que es la que conserva más documentación, en los últimos, los primeros, digamos, en la primera mitad del siglo XVI, que es lo que mejor hemos estudiado, que lo mejor se ha estudiado hasta el momento, tenemos documentado exclusivamente dentro de un sector textil con poca producción y con una producción muy básica. Normalmente la producción de cierto nivel y de cierta calidad se importaba, venía de los mercados exteriores. Tenemos documentado trabajo de hilado, también asociado a trabajo femenino. Y también tenemos documentadas algunas noticias no demasiado numerosas, pero sí existen, sobre fabricantes de jabón, jaboneras, o sea, mujeres fabricantes de jabón, ¿no? Entonces, pues coincidiendo un poco con lo que comentaba antes Renata, no hay... o sea, si buscamos, además encontramos, pero probablemente no tengamos documentado ni siquiera todo el universo de actividades económicas de hombres y de mujeres, pero como de mujeres es de lo que estamos tratando, pues esto es lo que se evidencia a través de la documentación, probablemente habría bastante más, ¿no? Ya se ha mencionado la actividad de venta. Como les he dicho, hay un comercio de alto rango en un comercio internacional, que no es el que aquí nos interesa, y en el que el papel de las mujeres pues sería, digamos, diferente, el papel importante que tiene, pues como en todo proceso histórico y como en toda actividad. Pero en este caso sí es cierto que el comercio al por menor, el comercio de cercanía, el comercio de redistribución, estaba en buena medida en manos o desarrollado por mujeres. Pongo los nombres en cursiva porque no tienen traducción, porque realmente regateras, treceneras, vendederas son mujeres que se encargan del comercio al por menor, fundamentalmente de alimentación de todo tipo. También tenemos referencias, aunque menos específicas que en otros lugares, asociadas al comercio de la carne. Aquí lo tenemos al comercio de la carne, no a otras partes del proceso productivo, pero lo que nos dice la documentación es
esta idea de que pues hay una actividad muy notable, de que está fundamentalmente en manos de mujeres y que además pues tiene, digamos, una doble localización en la acción, ¿no? Hay mercados específicos, hay lugares para el mercado, pero también en algunas de las casas tenemos documentado la existencia de tiendas. Las casas pues tienen unos espacios de, digamos, de conexión normalmente en las plantas bajas, y en esas plantas bajas, pues en algunos casos están documentadas tiendas regentadas por mujeres en las que se vende todo este tipo de productos, ¿no? También se ha destacado en otros contextos europeos, se ha destacado el papel femenino en el mundo laboral, el papel femenino en las actividades asistenciales de cuidados, ¿no? En hospitales, en medicina y demás. Realmente tenemos muy pocas referencias, pero hay, digamos, dos que yo creo que son muy interesantes y que por eso las quiero compartir con ustedes. Esta primera directamente no está traducida porque está tomada del original del libro, pero es una de estas datas de repartimiento, un lote de tierra que recibe una mujer, Ana Rodríguez, que está al lado de otra en 1503, es decir, apenas 5 años después de haber finalizado la conquista, y que la recibe en contraprestación por lo mucho que sirvió durante la conquista en curar a enfermos y a heridos. Es decir, es una mujer que debió de acompañar, no tenemos mucha más información, pero debemos suponer que participó en los campamentos del proceso, durante el proceso de conquista, curando a los enfermos y a los heridos, es decir, tiene esa labor, y además después recibió pues una tierra a cambio, ¿no? Es un dato interesante, ya digo, muy interesante, no son muchos, pero de alguna manera, porque después ya cuando tenemos noticias de médicos pagados por el concejo, por el municipio de la isla de Tenerife, siempre son varones, pero esta referencia es muy, muy interesante. Y hay otra todavía más interesante que quizá nos abre otra dimensión de debate, que no es mi intención hacerlo, simplemente quiero proyectar una pues sugerencia al respecto de todo este tema que estamos tratando, y es a partir de este artículo que ya publicó hace algunos años Francisco Fajardo Espínola, en el que analizaba un amplio expediente de la Inquisición en el año 1524, en que bueno, pues llega un nuevo inquisidor a la isla de Gran Canaria, a la ciudad de Las Palmas, y ese inquisidor pues lleva a cabo, pues como medida, digamos, de activación desde su presencia, pues hace una inquisición, una pesquisa general, intentando pues poner un poco de orden, entiéndaseme bien, a la sociedad del momento, ¿no? Y buena parte de las mujeres que acabaron pasando por la testificación del inquisidor eran mujeres que fueron acusadas de, bueno, pues de formas parecidas o cercanas a la brujería o a la hechicería. Pero realmente, en buena medida, las testificaciones, y es algo que tenemos que profundizar más todavía en el análisis de esa documentación tan rica, estamos en ello, pero queda bastante, vamos, lo que hablan, lo que demuestran es que las mujeres que eran acusadas en muchas ocasiones de hechicería, pues es verdad que algunos de esos hechizos tenían digamos, un componente podríamos pensar mágico, ¿no? Bueno, mágico, o simplemente había algunas, según recoge este autor, algunas mujeres que iban donde una hechicera, donde una mujer, a que le preparase un brebaje para que su marido le pegara menos fuerte, o para que su marido la quisiera, o para, bueno, cosas de ese tipo. Pero también debemos deducir que de todo eso hay un conocimiento medicinal o paramedicinal que es sin duda pues está por explorar, pero que probablemente coincida con
con el caso de Ana Rodríguez y con la prestación de servicios más o menos reglados, más o menos visibles, no siempre están visibles en la sociedad, pero que coincidan con ello en todo este ámbito asistencial, ¿no? Ya digo que aquí hay un campo que yo creo que tiene muchas posibilidades. Del servicio doméstico, Renata ha dicho prácticamente todo lo que yo quería comentarle. Simplemente quiero confirmar que para el caso de la isla de Tenerife también tenemos claro y atestiguado a través de distintos contratos, pues la existencia de servicio doméstico, o sea, de mujeres, de niñas, vamos, en muchos casos que ingresaban como criadas en el servicio doméstico, que desempeñaban esa labor compartiéndola con los esclavos, esa labor de atender las realidades del día a día de las familias, con una doble, a veces con una doble finalidad. Entrando como mozas, su finalidad podría ser permanecer en el servicio doméstico toda la vida o juntar una pequeña dote, sumar una pequeña dote para casarse e independizarse y, bueno, pues salir de esa situación, aunque con las, digamos, con las realidades que ya ha planteado Renata. Evidentemente no era una situación fácil en ningún caso, ¿no? Y ya para terminar, y creo que para ajustarme al tiempo que nos habían dado, mi intención con este planteamiento que les hacía era pues, plantear, digamos, tres reflexiones finales, ¿no? Una primera, la propia necesidad de pensar, que también se ha dicho en la conferencia anterior, qué entendemos exactamente por trabajo femenino, cuál es el peso del trabajo global en el funcionamiento de la sociedad. No lo podemos aplicar bajo términos puramente capitalistas de trabajo asalariado y trabajo productivo. Hay todo un conjunto de tareas que para la producción y para la reproducción social y económica del sistema, en las que el papel de las mujeres era mucho más importante y mucho más significado que en el de, digamos, una visión más clásica de economía orientada al mercado, en la que, bueno, pues en una sociedad patriarcal como la de la Baja Edad Media y temprana modernidad, pues aunque constatamos y vemos evidencias, pero no podemos hablar de una representación equilibrada y equitativa, pero ese trabajo equitativo sí existía, o incluso con mayor peso en lo femenino que en lo masculino, en otros ámbitos de lo que sería la economía en términos globales, ¿no? La economía entendida como la gestión de los recursos para la reproducción del sistema. Otra de las ideas que les quiero plantear es la importancia, creo, de analizar o de acercarnos con perspectivas interseccionales a todas estas cuestiones, porque si ponemos el foco exclusivamente en una realidad concreta, pues probablemente nos estemos perdiendo mucha de la información que conecta con otros elementos, con otras realidades, lo doméstico con lo público, lo económico con lo social, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones tienen hacia allá caminan los estudios que se vienen llevando a cabo en los últimos tiempos y debemos profundizar en todo ello, ¿no? Y finalmente, pues en la línea también de lo que comentábamos al comienzo, pues el elemento siempre presente de la frontera, ¿no? La frontera como espacio en el que pasan cosas que quizá en otros contextos no pasan o pasan con menos o de otra manera, ¿no? Y que realmente, pues, entendiendo la sociedad canaria del siglo XVI como una sociedad de frontera y acercándonos a otras sociedades de frontera de otros contextos, pues probablemente entenderemos mucho mejor todo lo que tiene que ver con el trabajo femenino, con la visión de la sociedad desde una perspectiva de género y, por supuesto, también con cualquier otro elemento al que nos acerquemos, ¿no? Y por mi parte nada más, espero que les haya resultado interesante y que me haya ajustado al tiempo. Ya quedo para el debate. Pues y tanto que sí, y tan ajustado al tiempo, ¿no?
Sí, estamos en 50 minutos, así que nada, muchísimas gracias por llevar un poco también además al ejemplo de lo práctico y además a otros contextos como son estos de las fronteras, ¿no? En expansión, ¿no? De ese mundo occidental, ¿no? Y a otras casuísticas que además hay, quizás pues teniendo en cuenta que la mayoría del público que nos acompaña pues vive, pues nos escucha desde América y todo ese tipo de realidades probablemente le va a ser muy interesante también para poder aplicar qué puede aportarnos y qué enseña el estudio de la Edad Media también a las propias sociedades sobre las que se han ido constituyendo las actuales en esos ámbitos iberoamericanos, ¿verdad?